hoje, continuando a série, Obras da Carne versus Fruto do Espírito, parte 5. Eu aconselho a igreja a se inteirar das partes 1 a 4, tá bem? Para que tudo tenha sentido amplo e profundo, como é desejo de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles lutam, eles guerreiam, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos vorazes. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. Deus tem mais para nós nesta noite, para os que andam no Espírito. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, Deus Pai, Pai de amor bondoso, Pai que nós podemos chamar Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo, Jesus. Tu és a nossa capacidade, Tu és a nossa suficiência. Tu és o poder, Tu és a autoridade que Tu delegaste a nós, porque Tu estás em nós, Jesus. E nesta hora, nós queremos, Pai, usar tudo aquilo que é virtude Tua, Jesus, neste altar, para transmitir a Tua palavra. Tudo é Teu, Jesus. Nada me pertence, Pai, nem a palavra, nem a minha voz, nem o meu intelecto. Tu és o dono de tudo, Tu és o Deus que controla todas as coisas, o Deus que me chamou, que me justificou, me glorificou, colocou uma unção, Jesus, para falar em Teu nome, Senhor, um chamado, um dom irrevogável, Pai. Por isso eu estou aqui sobre esse altar, Jesus. Tudo é Teu, nada me pertence. A mensagem é Tua, a palavra é Tua, o poder é Teu, a unção é Tua, a autoridade é Tua, Jesus. O revelar é Teu, Senhor, o convencer é Teu, Pai. Portanto, Senhor, usa a minha vida agora, Jesus, como Te apraz, Pai. Que não seja eu, mas sejas Tu em mim, Senhor, a falar aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, Pai. Convém que eu diminua nesta hora e que o Senhor cresça, seja exaltado, glorificado, ouvido neste lugar, submetido, Senhor. A nossa mente, o nosso coração está agora submetido, Senhor, totalmente à autoridade da Tua palavra. Portanto, fala-nos, Pai, sobre este tema tão importante, necessário, ó Deus, tão urgente de ser conhecido pelos Teus filhos, Jesus, para que possam subjugar a carne, viver no Espírito, Pai, e assim, Jesus, desfrutar da plenitude da Tua graça sobre graça. Oramos em Teu nome, para a Tua glória. Amém. E todo o povo diga amém. Amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação desde antes da fundação do mundo, chamados
no dia do poder de Deus, para a salvação se manifestar, justificados pela fé em Cristo Jesus, glorificados, salvos para sempre, selados com o Espírito Santo da promessa, cidadãos dos céus, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores. Nós estamos compreendendo muito mais e muito melhor, através dos últimos cultos, esta dualidade que existe em todos nós. As nossas duas naturezas, a natureza carnal, a natureza espiritual. Estes dois reinos que se opõem, o reino do espírito e o reino da carne. Não só se opõem, como lutam entre si, como guerreiam todo o tempo. E enquanto nós não soubermos distingui-los, o que é carne, o que é espírito, enquanto nós não soubermos separá-los, a vida espiritual será sempre uma frustração, será sempre uma série de decepções. Nós, que já confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos salvos, nós somos salvos para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós precisamos saber que a nossa carne continua imunda. O nosso espírito está perfeito, está completo. Portanto, nós não podemos deixar que a carne, que continua imunda, ela domine a nossa vida. Ela não pode nos dominar, ela não pode nos guiar, ela não pode reinar em nós. A carne não pode. Vamos pensar. Como é que nós podemos ser santos e imundos se somos o templo do Espírito Santo e se o imundo não entra no reino de Deus, diz a Bíblia? Então nós temos que arbitrar. Somos nós os julgadores. Somos nós que fiscalizamos esta guerra, esta luta que acontece todo o tempo entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós temos que entender que o nosso espírito é salvo, que Jesus está no nosso espírito, Ele é um conosco, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Altíssimo, nós somos santuários do Deus vivo, nós somos templo do Espírito Santo e continuamos com uma carne imunda. Ora, temos que cuidar muito bem deste aspecto. Por quê? Porque senão a nossa carne imunda vai tentar nos envergonhar, vai tentar macular de alguma forma, com atos, com obras da carne, aquilo que é a perfeição do nosso espírito. Então, em primeiro lugar, precisamos saber que o Espírito Santo mora em nosso espírito, que o nosso espírito foi renovado com uma semente, a semente divina, que a Bíblia chama de uma semente que não se corrompe mais, não se estraga mais, não se deteriora mais, não morre mais. É uma semente incorruptível. Em Cristo Jesus, nós recebemos Espírito vivificante. Quando Cristo veio morar no nosso espírito, o nosso espírito que estava morto por causa dos delitos e pecados, foi vivificado. Então, Jesus trouxe a vida ao nosso espírito e nós somos hoje espíritos vivificantes. Em Romanos 8, versículo 11, Paulo diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, é no seu Espírito que o Espírito Santo tem comunhão com você. Você tem que entender que a comunhão com Deus se dá no reino do Espírito, na nossa natureza espiritual, porque na nossa carne não mora o bem. E onde não há o bem, onde só há mal, Deus não habita, Deus não se comunica.
Em Romanos 8, 18 e 21, Paulo também diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a nossa carne, ela ainda é cativa. A nossa carne ainda está presa numa lei, na lei do pecado. A carne não se converte, mas há esperança que um dia esta carne será transformada, o nosso corpo será renovado e não haverá mais esta lei que nos aprisiona, que nos faz cativos. Seremos libertos também na carne. Quem está entendendo? Amém. Então, o nosso corpo, ele tem uma tendência, ele se inclina para servir o pecado. Porque em nosso corpo não habita o bem. Você tem que ter esta noção muito clara. A nossa carne quer correr para o pecado. Ela é satisfeita quando ela peca. Então a nossa carne tem uma inclinação, uma força que a conduz para pecar. E o nosso espírito, ele quer correr para Deus. A inclinação do espírito é para Jesus. O nosso espírito quer fazer a vontade de Deus, quer ter comunhão com Deus. O nosso espírito tem prazer em Deus. A nossa carne não. Elas lutam, essas duas naturezas lutam. Meu espírito quer Deus, a minha carne quer pecar. Ok? O meu espírito quer as coisas espirituais, quer palavra, quer comunhão, né? Quer oração, quer louvor, quer alegria do espírito, quer regozijo. A minha carne não, a minha carne quer mundo, a minha carne quer tudo que é corrupção, tudo que não presta. Então isso é muito importante. Olha a nossa carne em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo. Na carne somos iguaizinhos o ímpio, aquele que ainda está no império das trevas, não é? E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então é muito importante você saber que quando nós queremos fazer justiça própria, quando nós queremos, não, isto é assim, não, eu não admito isso, não, isto para mim não pode, isto aqui está errado, isto não está correto. Este tipo de justiça, a Bíblia diz o que é? É como trapo de imundícia. Porque essa justiça que passa o que eu acho, as minhas regras de educação, a maneira como eu fui criada, sabe? Essas coisas que eu julgo corretas, mas que estão diferentes da palavra de Deus, isso é um trapo de imundícia. E a Bíblia diz que na carne, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, a carne é imunda, ela não presta para nada. Na carne, nós somos iguais ao incrédulo. Jeremias vai mais longe ainda e ele diz em 17:9, enganoso é o coração. Se você não anda no Espírito, o seu coração lhe engana muito. Quantas vezes você achou que estava, estourando, que você estava, abafando com uma decisão, com uma coisa que você comprou, com um curso que você ia fazer, enfim, com alguém que você se encantou. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração engana. Quando o coração não engana? Quando o coração está circuncidado pela palavra da verdade. Quando o coração está em linha com o Espírito de Deus. O coração é aquilo que comanda, nesse sentido, né, a nossa vida. Se é o Espírito, né, o coração é espiritual, ele comanda certo. Mas se o coração está ligado às coisas carnais, ele está, né, cheio de sentidos, sensações, sentimentos e inspirações da carne, então ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então assim, às vezes as pessoas, elas falam assim, eu senti de Deus. Você sabe que é muito comum, né, no meio evangélico as pessoas usarem isso. Eu senti de Deus. Sentiu de Deus que vou fazer tal coisa. Deus me disse lá dentro para fazer isso. E a pessoa vai e faz. E aí depois ela se arrebenta. Ela quebra a cara. Desculpa usar esse termo, mas é verdade. Ela perde, ela se dá muito mal. E aí? Cadê o sentir de Deus? Foi Deus ou não foi Deus? Deus mandou, afinal, ou não mandou?
Ora, se a pessoa se deu mal, se arrebentou, tem prejuízo, fez o que não devia, casou errado, viajou quando não devia viajar, o coração ali a enganou. Era carne, não era Deus. Era carne. Eu vejo muitas pessoas na obra de Deus, principalmente essas questões missionárias, né? Pessoas que às vezes, eu senti de Deus, Deus me mandou para tal lugar, para tal país, para tal nação. Ora, se Deus mandou, as portas vão se abrir. Concordam? Que Deus é esse que manda a pessoa e não manda provisão, não capacita, não dá suficiência? Aí Deus manda a pessoa, né? E a pessoa chega lá e depois as portas se fecham, dá tudo errado, não tem dinheiro, ninguém capacita, ninguém apoia, não tem provisão. E aí a pessoa diz assim, agora Deus mandou eu voltar para casa. Deus é louco, igreja? Deus é um Deus temperamental? Hoje ele fala uma coisa, aí o mês que vem ou o ano que vem, Deus muda de ideia. Não existe. Por quê? Enganoso é o coração. O coração enganou a pessoa. Era carne, não era Deus. Mais do que todas as coisas. Então, você quer ver uma coisa enganosa? É o coração quando ele está, né, envolvido na carnalidade, nas coisas que a carne quer fazer. E tem gente que quer fazer uma coisa na carne e ela começa a colocar um versículo, ela começa a falar que foi Deus, ela quer porque ela quer aquilo, aí ela vai na Bíblia, acha alguma coisa que floreia aquilo, que dê, né, força para aquilo, e aí ela vai e faz. E ela diz, não, Deus mandou, Deus falou, eu senti, eu sonhei. E se dá muito mal, dá tudo errado. Não foi Deus nada. Foi a carnona dela, né? E ela ajeitou as coisas por causa da corrupção do coração. Não conhece o seu próprio coração. O que a pessoa não conhece? Na verdade, ela não conhece essa dualidade, a carne e o espírito. E se ela não conhece e sabe separar, ela se confunde. Ela pode achar que é Deus e não é. É um desejo do coração, é carne. Estão aí muitos profetas nas igrejas dando profetadas. O que é isso? É Deus? Não, é a carne. Às vezes até a boa intenção da pessoa. Ela quer que o outro se dê bem. Ela quer falar uma coisa boa para agradar o irmão. E de repente é um coração enganoso. E fala em nome de Deus. E não é Deus a falar. Então, para um e para outro, dentro da obra de Deus, para todos nós, isso aqui é de fundamental importância. Tanto para você, como para você receber. Para você dar alguma coisa, falar, decidir alguma coisa, como para você ouvir e saber se é de Deus, né? E rechaçar se não é de Deus. Então, quando nós reconhecemos a nossa debilidade na carne, é quando o poder de Deus opera em nós. Se você não reconhecer que a sua carne para nada aproveita, que ela é enganosa, que ela é problemática, então assim, você vai estar sempre, né, com o poder de Deus em segundo plano. Para o poder de Deus agir na sua vida, operar na sua vida, você precisa conhecer a sua carne e colocá-la no lugar dela, tá bem? Saber que a carne nunca se aperfeiçoa. A carne não se converte, porque não está sujeita à lei de Deus. Nunca vai estar. Então, não ponha a sua esperança na sua carne, no seu coração. Não ponha a sua esperança nas suas obras, nas suas qualidades, na sua educação, no seu homem exterior. É preciso saber dividir a carne do espírito. E até que o crente saiba separar o eu carne do eu espírito, ele não pode experimentar o poder de Deus. Tem muita gente que ainda não experimentou esse poder de Deus, porque é uma linha tênue. Ela está sempre assim, na carne e no espírito, na carne e no espírito, na carne e no espírito, está tudo misturado, está tudo confuso. Se não separar, o poder de Deus não é manifestado, não é experimentado pela pessoa. A pessoa vai sempre se achar ou culpada por alguma coisa que diz, ou culpada por alguma coisa que faz, ou culpada porque age desta forma, ou porque age desta forma. Você veja que tem crentes que sempre, né, a vida está uma bagunça. Diz assim, mas o que eu estou fazendo de errado? Mas o que eu fiz de errado? Está sempre procurando uma justificativa para aquelas coisas que não dão certo. Porque o que eu fiz de errado? A pessoa sabe que no fundo ela está agindo na carne. E se ela age na carne, a consequência é uma vida totalmente errada, não é? Então, um dia, às vezes, a pessoa vem à igreja com muito amor, no outro dia ela já não ama mais ninguém.
Um dia quer orar 3 horas, no outro dia já não quer orar nada. Por quê? Porque o velho homem, a carne, não tem inclinação espiritual para o bem. Então, fica essa gangorra. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia você vive em vitória, dizendo, glória a Deus. Outro dia está em derrota. Ah, minha vida está o caos, né? Esta coisa assim. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse que o nosso velho homem, segundo as concupiscências do engano, segundo os desejos enganosos que estão na nossa carne, o nosso velho homem se corrompe. Então ele nos adverte. Ele diz, vocês têm que se revestir de um novo homem, segundo a verdade e a justiça de Deus. Há um novo homem, que é a nova criatura, que nós somos feitos pelo poder de Jesus Cristo. Regenerados, né, salvos, transformados em novas criaturas. Esse é o novo homem. Então, como é que uma pessoa cujo velho homem está forte, a carne está forte, vai se, despojar de Adão para ser revestido de Cristo Jesus? Como é que eu faço isso? Reagindo. Tem que ter uma reação. Se eu sou uma nova criatura e o meu velho homem, a minha velha criatura está forte, está gritando, meu coração está enganoso, a minha carne está cheia de desejos, eu tenho que reagir. Eu tenho que reagir de que maneira? Dizendo não à minha carne. Não aceitando as mentiras do inimigo, porque ele vem com mentiras de doença, mentiras de enfermidade, mentiras de dívidas, mentiras de amigos falsos, mentiras de prazeres que são do velho homem, mentiras de todo tipo. Eu tenho que dizer o tempo todo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas da minha vida já passaram. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. É desta forma que o velho homem é despojado nas suas concupiscências e o novo homem começa então a aparecer. Eu tenho que falar com a minha carne, eu tenho que confessar aquilo que eu conheço do que Cristo já fez em mim, eu tenho que falar. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas da minha vida já passaram. Vamos dizer isso? Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, as coisas velhas da minha vida já passaram. Diga, eu fui transformado numa nova pessoa. Diga, o velho homem foi crucificado com Jesus. Então, você tem que o tempo todo dizer, o velho homem morreu, a velha mulher morreu. Carne, você é o velho homem, você é a velha mulher, você já morreu, você foi crucificado com Cristo. Não, 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 não. Você tem que o tempo todo, eu estou olhando para a minha carne, mas você tem que olhar para aquela situação, né? Que a tua carne está tentando ali se fortalecer e fazer você errar. Então, vem uma mentira, uma coisa da velha natureza, um pensamento suicida, um pensamento de desistir da vida, um pensamento de ir embora da igreja. Isso tudo é carne, é o velho homem. Você tem que falar, eu não recebo essa mentira. Eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus está comigo. Eu sou nascido de Deus. Deus colocou em mim uma semente que não se corrompe mais. Eu tenho o poder de Jesus na minha vida, a autoridade de Cristo, eu tenho a unção de Deus. Aquele que está em mim é maior. É nessa reação que eu vou vencendo a minha carne. Então, não deixe mais do que 24 horas, por exemplo, né, um pensamento mal na sua cabeça. Se você puder, rechace imediatamente. Eu estou te dando aqui um prazo grandão, porque às vezes as pessoas só vão repensar, né, no seu dia, no que foi o seu dia, quando elas vão para a cama, quando elas vão dormir, quando vão fazer a oração, ou sei lá, né, num momento de relaxamento, depois que jantou, aí, ai, que dia difícil, como é que foi? Você tem que pensar nisso. Quem está vencendo essa guerra? O seu espírito ou a sua carne? Quem é que está, humilhando quem? Quem é que está derrotando quem? Não deixe um pensamento mau, não deixe um sentimento ruim na sua vida, passar para o outro dia, senão ele se torna uma fortaleza. E é difícil destruir fortalezas, porque elas são fortalezas. Paulo diz aos Efésios 6, 10, 11 e 16, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você já tem Jesus, você já tem a força do poder de Deus. Então, se fortaleça nessa força. Não é assim, eu vim aqui à igreja buscar força. A força está em você, Jesus está em você. O poder de Deus está em você. Busque essa força em você, naquele que está em você. Amém? E diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra
não é contra o diabo. O diabo não pode te tocar. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Como é que o diabo age? Ele age com ciladas. O que são ciladas? Armadilhas, arapucas, situações preparadas por ele para você botar o pé no laço. O diabo não te toca, ele fica de redor, só sabendo tudo que ele colocou na sua e na minha carne e armando o quê? Ciladas. Então, quando você se reveste dessa armadura, quando você aciona o poder de Deus que já está na sua vida, você fica firme contra as ciladas. Você não tem que lutar contra o diabo. O diabo já foi vencido por aquele que venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele despojou principados e potestades, ele, Catagel, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo você não tem que lutar contra ele, você não tem que fazer batalha espiritual, você não tem que destruir o capeta está destruído, o poder do diabo foi tirado da sua vida, ele não atua mais em você, ele atua somente nos filhos da desobediência, no império das trevas, e temporariamente, que já está sentenciado. Amém? Qual é a minha luta? Ora, eu tenho que ficar firme. A minha luta é contra a minha carne. E eu tenho que ficar firme, eu tenho que buscar esse poder, esse revestimento, contra as ciladas do diabo. Eu tenho que perceber que há ciladas para minha carne cair. É aí que eu caio, é aí que vem a derrota, é aí que vem o padecimento, é aí que está o grande problema, né? Quando nós não percebemos nem os intentos da nossa carne e também nós desconhecemos a maneira como o diabo age. Então, isso é muito sério. Como eu faço? Embraçando sempre o escudo da fé. Fé, não é campanha, não é jejum, não é monte, não é vigília, não é batalha espiritual. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno joga na sua mente dardos inflamados. Para fazer o quê? Uma inflamação. O que um dardo inflamado faz? Inflama. E se inflamar um pensamento, inflama o outro, inflama um sentimento, você fica inflamado. O que é que ele inflama? A carne. O diabo inflama a nossa carne. E é a carne inflamada que provoca os desajustes todos. Agora, se você tem o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem uma mentira, você combate com a palavra, pela fé. Vem uma má notícia, você combate pela fé. Quando você vai, qual é o meu escudo da fé? A palavra, a palavra. Mas não é a palavra aberta do Salmo 23 no meu porta-bíblia em casa. Eu tenho escudo. Nem eu andar assim o tempo todo. Lá vem um dardo. Como é que eu uso o escudo da fé? Sacando do bom tesouro. Eu tenho lá dentro muito conhecimento desta palavra. Quando eu trago para minha boca, eu embraço o escudo da fé. O dardo do maligno vem e ele é apagado, ele é desfeito, ele não faz morada nos meus pensamentos. E aí a minha carne está cada vez mais submetida. Isto é um conhecimento espiritual. Não adianta eu falar, você quer vencer o capeta? Vem aqui, vamos fazer sexta-feira forte. Vamos fazer 13 sexta-feiras fortes. E nós vamos vencer o diabo. O diabo já foi vencido. Ninguém pode vencer, nem precisa vencer o diabo. Você não precisa de sexta-feira forte. Você não precisa de campanha. Você precisa da palavra na sua boca com fé. Muito bem. Romanos 10:8. Olha só o que diz aqui. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui pregamos a palavra da fé. Vivemos por fé. Somos o povo da graça de Deus. O justo nessa aliança vive por fé. E onde é que está essa palavra da fé? Tem que estar no coração e tem que sair pela nossa boca. Veja, a palavra está perto. Tem que estar na boca. Você tem que ter a palavra na boca. Aquilo que você já creu com o seu coração. Então, quando o velho Adão quer voltar ao seu potencial, a palavra está próxima. Você já tem a palavra para rebater o velho Adão.
E nós temos que responder sempre com a palavra. Não adianta assim, salabim. Não adianta ficar, está amarrado, e está amarrado, e está amarrado. Isso não amarra nada. O diabo está amarrado há 2000 anos. Diz que o mais valente amarrou o valente, tirou dele os despojos, que era você e eu, tirou das mãos dele. Nós estamos com o mais valente. Ele está amarrado há 2000 anos. Ele não pode sair do laço da amarração na sua vida. Você está entendendo? Então não é sim, salabim, é a palavra que está no coração e que está na boca que vai fazer a nossa carne, o velho homem, não entrar nas ciladas. E os dardos são apagados à medida que você usa esta palavra. Isto é bíblico, é isso que nós temos que entender. Temos que responder com a palavra. Nós temos que ter os nossos olhos colocados em Cristo, e no coração e na boca a sua palavra. Diga, os meus olhos colocados em Cristo, e no meu coração e na minha boca a sua palavra. Agora você vai entender. O que acontece é que muitos crentes, muitos cristãos, muitos salvos em Jesus, não estão nem olhando para Jesus, e o que é pior, não tem a palavra dele no coração e na boca. Tem tá amarrado, tem campanha na boca, tem lencinho, tem 13 sextas-feiras, tem um monte da não sei o quê, tem o sal, tem o óleo, vem comigo para passar na gruta, tem isso na boca e no coração. Mas a maioria dos crentes não estão olhando para Jesus, estão olhando para um bispo, para um pastor, querem passar a mão nele, e estão com o coração e a boca cheios de quê? De estar amarrado, o sangue de Jesus tem poder, está quebrado, tem uma campanha, pega um vidro de sal. E o que acontece nesse caso? Quando um crente não tem os olhos fixos em Jesus e não tem na boca e no coração a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A carne reina, a carne governa. A carne dirige a pessoa e toda a sua vida. É por isso que nós estamos estudando a cada culto as obras da carne. Porque elas são conhecidas de fato, de todos nós. E muitas vezes nós vemos essas obras da carne na vida de cristãos. Pessoas com Bíblia na mão, pessoas que estão nas igrejas fazendo muitas vezes campanhas correntes, jejuns intermináveis, mas elas estão na carne. Você vê essas obras da carne em muitas vidas. Mas nós não podemos deixar mais as obras da carne se manifestarem em nossas novas vidas. Amém? Então vamos ver hoje, Gálatas 5, 19 e 20. Vamos ver aqui uma obra da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, já estudamos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Eu quero lhe falar um pouco sobre porfias. Vamos falar o que é porfia. Lá no nosso telão, a definição da palavra porfia. Porfia é contenda de palavras. Porfia é bate-boca. Sabe aquilo? Um fala, o outro retruca, o outro fala, e outro não concorda, e outro briga, e outro... Isso é porfia. É uma discussão. Obstinação, sabe aquilo? Eu não me calo. Eu é que estou certo. Não, eu é que estou certo. Não, eu é que estou certo. Isso é obstinação. Teima. Quantos crentes teimosos? Quanta teimosia? É porfia. O que mais que é porfia? Competição por poder. Competição por honra. Eu quero poder. Eu quero ter honra neste lugar. Eu quero ter importância. Eu quero ter dinheiro. E qualquer competição ferrenha, né? Disputa obstinada. Vamos ver quem ganha esta. Vamos ver. Deixa comigo. Você vai ver quem ganha. Não é uma disputa de um torneio, viu, irmãos? Não é uma disputa esportiva. É uma disputa obstinada por alguma coisa indevida. E é uma rixa. O que é uma rixa? Aqueles dois têm rixa. O que é? Tem uma briga constante, uma contenda constante. Você entendeu o que é porfia? Porque vem esses nomes na Bíblia e as pessoas não sabem. Ontem eu estava conversando com meu sobrinho Lick, ele disse, porfia. Falei, não perca o culto amanhã, você vai ver o que é porfia. Porfia é uma
uma teima, uma contenda de palavra, aquela discussão, aquela coisa. Muitos crentes têm isso em casa. Um bate-boca tremendo, marido e mulher, irmãos entre si, pais e filhos. Não admito, você que falou, não foi você que começou, não é a tua mãe, não é o teu filho, não, você saiu ao teu pai. Isso é uma porfia. E às vezes isso é trazido até para dentro da igreja. Tremam os céus, não é? O que a Bíblia diz sobre porfia? Sobre contenda de palavras, discussão, obstinação. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 19 e 20. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. É que Paulo falava algumas coisas, e no caso dos coríntios, eles às vezes entendiam como uma severa bronca, e eles muitas vezes, como os gálatas, tinham Paulo por inimigo. E outras vezes, Paulo começava a explicar alguma situação, e eles achavam, Paulo deve ter culpa no cartório, ele está se desculpando muito. Olha só, falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então, quer seja uma repreensão, quer seja uma coisa que ele esmiuçava muito, era para que o povo fosse edificado. Amém? Às vezes eu venho aqui e o Senhor traz um aperto, uma exortação, né? Uma palavra mais dura. Às vezes a gente vem aqui e traz da parte de Deus uma palavra que é mais esmiuçada e tal, e mais explicada, e coloca exemplo. É para edificação. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Amados, era uma igreja cheia de manifestações do Espírito Santo. Falavam em línguas, tinha profecia, interpretação, variedade de línguas, dons de curar. Era uma igreja cheia de manifestações do Espírito, mas tinha carne também. Tinha muita carne. E ele diz, olha, eu estou imaginando, pelo que chega de pergunta, pelo que chega de notícia, pelo que chega de carne, eu estou preocupado que eu vou até aí e vou encontrar contenda, inveja, ira, porfias, bate-boca, detrações, intriga, orgulho e tumultos, não é? Então, assim, apesar de tantas manifestações de dons, a carne também corria desenfreada na igreja de Corinto. Filipenses 1,15 diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Você sabia que tem gente pregando Jesus por inveja? Sabia? Você pode ver, você está assistindo um canal de televisão que tem lá o tal do famoso. Daqui a pouco, tem um outro programa de um que saiu do famoso, que agora ele também tem o dele. Ele está pregando a Cristo por inveja. Inveja do quê? Da posição, do que o outro adquiriu. Por que eu vou ter que dobrar minha oferta para ele, se eu posso ter o meu próprio esquema? Vocês estão entendendo? Para que eu vou ajudar ele a comprar avião, se eu posso ter o meu próprio avião? Eu não vou entrar nesse terreno. Mas a verdade é que existem pessoas que proclamam a Cristo por inveja. Por que esse cara só quer aparecer, é famoso? Por que só ele está na mídia? Por que só ele junta a pessoa? Eu também posso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso que ele faz. Vamos ver se dá certo. Tem muita gente pregando e proclamando a Cristo por inveja. E outros por porfia também. O que é por porfia? Bateu boca, brigou, saiu, abriu uma porta. Nós não fizemos isso. A nossa igreja não começou de bate-boca, de dissensão de uma outra igreja. Nada disso. Quando nós nos desligamos da lei, para quem não sabe, né? Quando a graça nos foi revelada, os nossos olhos foram iluminados, nós nos desligamos do nosso antigo ministério, que estávamos há quase 17 anos. Como nós nos desligamos? Indo ao gabinete do pastor, marcando uma conversa com ele. Toda a família, todos nós, a base dessa igreja. E saímos pela porta da frente. Nossa questão é doutrinária. A graça nos foi revelada, é isso que nós queremos. Agora o Senhor nos chama para isso. Assim, até logo, ok. Foram anos em que o Senhor usou para muitas coisas.
mas nos encontraremos no céu um dia. Fique em paz, nos despedimos em paz e tchau. Agora, quantas pessoas estão pregando a Cristo porque brigou porque abriu outra igreja, aí o outro leva o louvor daqui para lá, o outro pega o pregador de lá, o outro faz uma porta não sei aonde. Você vê, ali na Celso Garcia, quase todas as portas são por inveja ou porfia. Eu não vou dizer todas porque eu não sei, mas eu conheço bastante que um brigou com o outro, abriu a porta. Por que não vai abrir lá na Vila Mandioquinha, que precisa pregar lá, que tem bastante ovelhinha? Não, vai abrir a 100 metros, 200 do outro. Pensem, tem muita gente pregando a Cristo por inveja, por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Louve a Deus porque você está num lugar em que a pregação é por boa vontade. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, não temos nada preso com ninguém, não temos nenhuma corrupção, nem porfia, nem inveja de ninguém, de quem quer que seja. E você tem que saber que porfia, que contenda, né, é uma prática dos filhos da perdição. Faz parte do caráter do ímpio, por isso que não pode estar na nossa vida. Veja o que diz Provérbios 6, 12 a 15. O homem de Belial, quem é o homem de Belial? O homem vil. É o ímpio. É o que anda com a perversidade na boca. Não é o crente, o cristão. Acena com os olhos. O ímpio é que faz os gestos com os olhos, sabe? Arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Pessoas cheias de trejeitos malignos. É o homem vil. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando. Então isso é uma prática do ímpio, gente. Semear contendas não é prática de um cristão, de um homem ou uma mulher nascidos de uma semente corruptível. Não é? Tem que cuidar da boca. Vamos mais. Provérbios 6, 16 a 19. Agora você quer ver o que diz esta palavra? Uau, se segura aí. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Você vai ver 6 coisas que o Senhor fica muito aborrecido. E quando chegarmos na 7ª, o Senhor abomina. E quando Deus se aborrece, já é grave. Quando Ele abomina, sai de baixo. Primeira coisa que o Senhor aborrece, olhos altivos. Isso é soberba. Segunda coisa que o Senhor aborrece, língua mentirosa. Por quê? Porque língua mentirosa glorifica o pai da mentira, o diabo. Terceira coisa que aborrece Deus, mãos que derramam sangue inocente. Não é só matar, não, com revólver e faca. Tem gente, às vezes, que faz de tudo para macular a outra vida. Mata, às vezes, a moral de alguém, né? Mata, às vezes, o ideal de alguém. O Senhor aborrece. Quarta coisa que o Senhor aborrece. Coração que trama projetos iníquos. Sabe, pessoa que maquina o mal, que trama coisas que vai tirar de outro, que vai puxar o tapete de alguém. Ele vai enriquecer à custa de um problema, um revertério na vida alheia. Ele vai usar um jeitinho para dar um golpe. Coração que trama projetos. Isso aborrece a Deus. Quinto lugar. Pés que se apresentam para correr para o mal. Pessoas que correm para tudo que é mal. Tem uma confusão ali, a pessoa corre para lá. Tem bebida ali, a pessoa corre para ali. Tem tem um negócio ali ilícito, a pessoa corre para aquele negócio ilícito. Isso aborrece ao Senhor. Sexta coisa que aborrece a Deus, testemunha falsa, que profere mentiras. Essa é a sexta coisa. Uma testemunha falsa. Quantas pessoas às vezes, mas você estava lá? A pessoa não estava, ela diz, eu estava. Você ouviu aquela pessoa dizer isso? Ela não ouviu nada, ela disse, eu ouvi. E quantos não vão a tribunais, diante de juízes, para falar uma coisa que nunca presenciaram, nunca viram, nunca ouviram? Quantas pessoas crentes já falaram conosco, são convidadas às vezes para ir fazer para depor, para ser uma testemunha de alguém, falar, só que lá você vai ter que falar isso. E a pessoa diz, uau, eu vou ter que falar isso. Como é que fica? Não fica, né? Isto aborrece a Deus. E sabe qual é a 7ª coisa que o Senhor abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Esses irmãos aqui pode ser às vezes dentro de uma casa.
Você sabe que tem mães, às vezes, eu vou aproveitar hoje, né, que tem bastante mãe pela internet aqui. Às vezes mães semeiam contendas entre irmãos, com preferências. Começa a dizer, esse é melhor. Você não é como a tua irmã. Você não faz como o teu irmão. Olha, o teu irmão me agrada, você não. E às vezes usa isto até como uma diferença de temperamento entre os filhos, para arrumar uma contenda às vezes, uma divisão, uma guerra às vezes entre irmãos. O teu irmão é melhor que você. Não, o teu irmão sabe o que faz, a tua irmã não sei o quê, a tua irmã, bebê. Isto aqui é grave, amados. Isto é abominável diante de Deus. Você sabia? Isso é sério. Às vezes são irmãos casados, cunhadas, que põem, sabe, um irmão contra o outro. Não, repara lá o teu irmão como é que está fazendo. Aí a outra cunhada diz, não, teu irmão já não é mais o mesmo, depois que casou com ela. Estas palavras são abomináveis diante de Deus. São aquelas pessoas que semeiam contendas entre irmãos. Agora imagine entre irmãos salvos em Cristo, lavados no sangue de Jesus Cristo, que vão morar no céu. Às vezes pessoas que falam de outro irmão, que semeiam uma contenda, você viu? A pessoa nem te deu atenção hoje. Alguma coisa tem nisso. Começa a semear, começa a semear, começa a semear, começa a semear. Ah lá, a pessoa fez isso, ah lá, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. Isso é abominável. Por quê? Porque é carne. Eu estou lhe mostrando uma obra da carne. Deus não age nesse meio. É por isso que às vezes uma vida não vê a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Porque o poder de Deus não pode se manifestar onde há obra da carne, onde há porfia, onde há contenda, onde há o semear de contendas, de palavras venenosas que separam as pessoas, que colocam minhoca na cabeça dos outros. Às vezes é uma mãe indisciplinada ou um pai que fala para o filho, olha, tua mulher começa a dividir um casal. A tua mulher, ó, você não era assim, mas a tua mulher, olha como ela está educando os teus filhos. Isso não é sogra, isso é cobra. Por isso que o mundo fala essas coisas todas. Porque às vezes é uma semeadora o quê? De contenda entre a família. Em vez de juntar, está separando. Está desagregando, está semeando divórcio, está semeando separação. Vou fazer um parênteses aqui, porque é uma coisa interessante, mas eu achei muito trágica. E todo mundo riu. Eu estava numa loja essa semana comprando presente do Dia das Mães. E eu ouvi a seguinte conversa. Uma senhora disse que chegou e falou assim, numa outra data, você tem aquelas lojas que tem canequinhas, que tem toalhas, que tem coisas bordadas, enfim. E ela perguntou assim, pro vendedor, pro dono da loja, você tem alguma coisa para nora? Você tem alguma dessas peças? Porque tem lá minha querida filha, para minha avó, para minha mãe, vovozinho, não tem essas coisinhas, né? Luvinha, pantufinha, almofadinha. Você tem alguma dessas coisas para nora? E o vendedor disse, não, para genro sai adoidado, mas a gente experimenta fazer para nora uma vez, fica tudo empatado, a gente tem prejuízo. Eu ouvi isso, sexta-feira. Por quê? Por que que fica empatado? Porque as sogras não compram presentes para as noras, que expressem uma brincadeira, um carinho, uma gratidão. E por que não fazem isso? Pensem, não é? Tudo bem, há questões também de noras terríveis, que semeiam isso e depois estão colhendo. Agora, ele disse, nós não compramos, até existe, mas fica tudo empatado, a gente tem prejuízo. Para genro sai, para nora não. Então as mães de homens têm que ficar muito atentas, eu sou uma delas. Mães de meninos têm que ter muita sabedoria, porque nós estamos vendo o quê? Uma amostragem, amados, nós estamos vendo um conceito comercial, eu ouvi isso. Então isso é muito forte. Por quê? Porque as mães de meninos têm o quê? Ciúme das meninas? Acham que estão tirando da mamãe? Isso é carne. Esse é o coração enganoso. Entenderam? Amém? Eu gostaria que esta igreja revolucionasse a venda desses objetos para as noras.
E fôssemos nas lojas e pedíssemos, eu quero uma dessas canequinhas, almofadinha, para Nora. Eu te amo, Nora. Assinado sogra. Vamos ver, né, o que é que acontece. Muito bem. Provérbios 15, 18. O homem iracundo é bravo, né, irado, suscita contendas. Mas o longânimo, olha aqui o fruto do Espírito, apazigua a luta. Então assim, quando você vê uma guerra entre duas pessoas, seja um apaziguador. Chega lá, separa. Amém? Para com isso, gente. Vamos orar. Nós somos de paz, nós não somos de guerra. Vamos ficar, né? Nós somos irmãos, ou então nós somos irmãos de sangue. Nós somos da mesma família. Vamos ter paz entre nós. Não seja você um iracundo que suscita contendas. Uma pessoa mais brava ainda, que joga mais lenha na fogueira. Não faça isso, amado. Você é cristão, você é uma nova criatura. Não dê força nem para a sua carne, nem para a carne dos outros. Porque tem gente que diz, eu não me meto em encrenca, mas eu adoro ver uma coisa pegar fogo, um circo pegar fogo. Eu não me meto, mas que eu gosto de olhar, eu gosto. Não, isso é carne. Você precisa ser longânimo, ir lá e com essa paciência e longanimidade apaziguar qualquer luta, qualquer guerra, qualquer briga. Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contendas. Quem crê nisso, diga amém. Amado, é melhor, com certeza, você comer uma comidinha mais simples, uma coisa pouquinha, tá? Com tranquilidade, uma casa feliz, harmoniosa, de paz, gostosa, do que uma casa farta de carne. O que é isso? Aquelas mesas, aquelas comidas, aquela fartura, mas também o quê? Cheia de contendas, de guerras, de brigas, né? De porfias. Deus me livre um negócio desse na nossa vida. Então, olha só, quem é que entra em porfias, em contendas? Quer ver quem entra em contenda? Provérbios 18:6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Ele vai cair num açoite. Porque assim, um insensato, ele é doido para entrar numa briga. Vocês já viram um dito popular que diz assim, eu dou não sei o que para não entrar numa briga, eu não sei o que para não sair? Como é que é isso? Eu dou um boi para não entrar numa briga. E dou uma boiada para não sair. Isso é um insensato. Isso é um tolo, não é? E a boca está bradando por açoite. Esse vai tomar um açoite de Deus, o que gosta da briga, é tolo, né? E ele vai ter consequências. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas. É uma honra você, sai fora, tô fora. Quer brigar comigo? Não vai conseguir. Não, mas vem aqui que eu estou te chamando. Não vou. Você é fraco. Problema seu você pensar isso. Em Cristo eu sou mais que vencedor, sou forte. Você não é homem. Na sua concepção, não me importa o que você pensa. Me importa o que Deus pensa de mim. Amado, honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Mas todo insensato se mete em rixas. Só se mete em rixas quem é insensato. Não é, Liane? Às vezes alguns irmãos me procuram, olha, eu tive um problema com tal irmão, não sei o que, como é que eu reajo? Me procuram a mim, os pastores, as pastoras, nós dizemos, não vá, não retruque, não faça nada. Mas vai ficar assim? Honroso para o homem é o desviar-se de contenda. É honroso, Deus honra, amado. Você não baixa o seu nível, você está fazendo uma obra mais alta. Agora, quem vai para o fight? Vem aqui, eu quero satisfação. Esse é um insensato, é o que se mete em rixas. Esse vive no açoite do Senhor. Vamos passar para frente. O que é agora? Então, tire da sua vida, em nome de Jesus, tudo aquilo, tudo, que é rixa, que é briga. E eu quero encerrar esse momento com Provérbios 22:10, que aqui vai um conselho também para você que é comerciante, empresário, tem um consultório, uma clínica, um salão de beleza, uma clínica de estética, curso de inglês, uma sala de espanhol, sei lá. Um empregado, uma empregada doméstica, lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que o Senhor está dizendo? Tire da sua vida
Tire da sua loja, tire da sua empresa, tire do seu grupo de estudo o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Aquela pessoa que faz piada da sua fé, aquela pessoa que critica a sua maneira cristã de ser, aquela pessoa que não gosta quando você fala da Bíblia Sagrada. Tire, lança fora o escarnecedor. Olha a consequência. E com ele se irá contenda. Porque o escarnecedor, aquele que não está nem aí com Deus, é o contencioso, é aquele que provoca as brigas, é aquele que põe funcionário contra patrão. Sabia disso? É aquele que põe um funcionário contra o encarregado. É aquela pessoa que põe como se diz? Um profissional contra o outro dentro do mesmo estabelecimento. Lança fora. O que é lança fora o escarnecedor? Manda embora. Estou falando com todas as letras. Se você tem na sua empresa, na sua loja, no seu local de trabalho, e você tem poder para fazer isso, despeça o escarnecedor, porque ele é um semeador de contendas. E a Bíblia diz, se você manda ele embora, com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia, a vergonha. Manda embora. É contencioso, é um escarnecedor, é uma pessoa que debocha da sua fé, que fala pelas suas costas. Por que você dá emprego para um tipo desse? Você vai ver que você vai se livrar de muita encrenca, rixa, contenda, briga, um ambiente tumultuado, demandas, causas na justiça, vergonha. Tira da sua vida. E isso serve para quem também não é empregador, não é? Tira do seu convívio. Às vezes é aquele grupo de estudo, sabe? Tem gente que fala, não, eu estou fazendo TCC, tem que ver que difícil o meu grupo. Amado, tem um fulano, muda de grupo, se você não pode tirar ele do seu grupo. Já dizia o bispo Heber, muda de grupo, você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Faça sozinho se for necessário, mas tira o contencioso da sua vida, tira o escarnecedor e você vai ficar em paz. Você vai tirar 10, você vai ser, sabe, honrado por Deus, porque você não quer confusão, você não quer encrenca, você não tem comunhão com as trevas. Amém? Eu vou pular, vocês vão me ajudar aí, quem está no projetor, por favor. E eu queria muito, muito que vocês colocassem para mim o Gálatas 5:22, por favor. Nós vamos orar encerrando. Eu vou falar na próxima quinta-feira sobre ciúmes. E eu gostaria muito que a igreja viesse, porque nós vamos tratar dos ciúmes de todos os aspectos, como uma obra da carne. Os ciúmes entre marido e mulher, noivo e noiva, namorado e namorada. Mas nós vamos falar também dos ciúmes entre amigos. Nós vamos falar dos ciúmes entre companheiros de trabalho. Os ciúmes de pastores, de líderes espirituais. Nós vamos falar dos ciúmes abertamente. E vamos explicar a única palavra na Bíblia que diz que o Senhor tem ciúmes de nós. Você vem aqui para você entender sobre isso na quinta-feira, tá bem? E vamos falar muito sobre o que combate os ciúmes de todas as espécies, de todas as formas. Então, os ciumentos, que eu já declaro por fé, estão curados, a carne está submetida, subjugada. Eu sei que há muito crente ciumento, isso precisa cair por terra, porque isso é um motivo de tropeço para a vida. Nós vamos tratar disso e orar sobre isso na quinta-feira. Mas hoje, eu quero que você, já ouviu falar tanto em porfia hoje, em contenda, mas é dia de nós sairmos daqui com o fruto do Espírito manifestado. Nós somos seres espirituais, a nossa carne já foi vencida hoje. Você veio, você já venceu a sua carne. Mas o fruto do Espírito é amor, é isso que tem que estar na sua vida assim, super manifestado e aflorado. Amor, começando dentro da sua casa e depois por todos os ambientes onde você passar. Alegria, seja uma pessoa alegre. Não seja como o ímpio, que só se alegra quando tem dinheiro. Só se alegra quando enche a cara. Outros choram, né? Só se alegra quando, sabe, ganha um presente.
Nós somos alegres porque nós temos a natureza divina em nós. O Todo-Poderoso habita em nós, nos fez mais que vencedores, temos vida eterna, vida abundante, somos salvos para sempre, regenerados, novas criaturas, livres do inferno, do império das trevas, o diabo não nos toca, o Senhor nos guarda, somos sarados pelas pisaduras de Cristo, somos prósperos, somos abençoados com toda sorte de bênçãos, temos esta igreja, temos a palavra, temos a graça, temos irmãos, amigos, temos líderes segundo o coração de Deus. Somos alegres, amados. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Que você seja um semeador de paz, não um semeador de contenda. Quando você vir duas pessoas se estranhando, chega lá e estabeleça a paz. Eu amo um testemunho que eu tenho, muito antigo. Quando eu fui numa reunião de escola dos meus filhos, fui de todos, em todas que teve. E numa delas, o Fernando era muito pequeno, o pastor Fernando estava no jardim. E teve a reunião geral e depois teve a reunião particular, aquela que você fala de cada criança para cada mãe, né? E nós chegamos ali, a coordenadora e a professora, elas me chamaram e começaram a fazer uma avaliação da personalidade dele, do temperamento, da evolução e não sei o quê. E depois elas disseram, nós temos uma observação muito importante, porque ele é diferenciado de todo o resto da classe. E eu disse, o que é? Ele é um pacificador. Eu ouvi isso de duas pessoas que não eram cristãs. E eu disse, mas como assim? Ele disse, quando ele vê dois amiguinhos brigando por um brinquedo, ele tem uma capacidade que nós não sabemos explicar. Ele chega lá e ele resolve aquela situação, eles ficam em paz e não brigam mais. Ele é pacificador. Eu queria que você pegasse este testemunho e que você levasse para sua casa isso, de você ser um pacificador. Quando duas pessoas estão disputando alguma coisa, quando duas pessoas estão defendendo duas posições antagônicas, não é que você vai tomar partido, porque essa criança não sabia tomar partido de um ou de outro. Ele tinha uma maneira de chegar lá e resolver aquilo. Esta maneira é divina, Deus já te deu, é o fruto do Espírito que pode se manifestar a qualquer hora na sua vida. Não fique passivo diante de uma rixa, não fique passivo diante de duas pessoas que se amam e estão ali numa confusão, numa dureza. Chegue ali e jogue paz, semeie paz, semeie, compreensão, comunhão. É possível fazer isso, amado. Não diga que não é possível. Bispa, mas eu vou estar lidando com a carne das pessoas. Mas se você estiver no Espírito, a honra de Deus estará na sua vida. Ele usará a sua vida como instrumento de paz, porque Jesus é a nossa paz. Leve paz para sua casa hoje. Se alguém está de bico, de mal, não é de Deus, isto é carne, é porque alguém caiu no laço do diabo, infelizmente não conhecia a sua dualidade e entrou nesse laçarote. Chegue ali, semeie paz, desmanche o laço do diabo. Se é isso entre irmãos da igreja, se você sabe de alguém que não está bem, seja um pacificador, leve um ao outro, vamos orar, vamos quebrar essa fortaleza, vamos destruir este laço e vamos glorificar a Deus, porque permanecer em porfia e contenda só dá honra a um, chama-se Satanás, diabolos, confusão, acusador. Então não dê honras mais ao diabo, meu amado. Deixe que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida, com amor, com alegria, com paz, com longanimidade. Seja paciente, subjugue a sua carne, benignidade. Você é bom, você tem Jesus, bondade, fidelidade. Seja fiel ao que Deus está lhe falando, ao que Deus já fez na sua vida. Seja uma pessoa mansa, não seja de briga, não queira chamar todo mundo para discussão, não vá tirar satisfações. Mansidão, domínio próprio, meu amado, se domine. Esse domínio próprio é quando você diz, Jesus, o que tu farias nessa hora? E você sabe o que ele faria, e você faz exatamente a mesma coisa. Jesus é manso, Jesus é humilde, ele diz, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Eu sou manso, eu sou humilde, eu te ensino como viver isso. E os mansos digam amém. E os que têm domínio próprio digam glória a Deus. Então, assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: eu vejo Jesus em sua vida. Eu vejo fruto do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estamos encerrando o nosso culto desta noite. Quem está entendendo essa dualidade? Diga sinceramente. Você está tendo mais cautela com a sua carne? Quantos estão tendo mais cautela com a sua carne? Vocês estão já percebendo? Isso é o Espírito que faz, pelo conhecimento, pela sensibilidade do Espírito. Vocês percebem em casa, no trabalho, quando a tua carne quer? Quem percebe quando a carne? E você está sabendo lidar com ela? Perceber já é um grande passo. Agora o segundo maior é subjugar. É você não deixar que ela se manifeste. Amém? Amém. Glória a Deus. Ok. Espinho. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esse dia, Jesus, por esse domingo, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos deste e concedeste para crescer no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por essa pregação tremenda, Jesus, porque os nossos olhos mais uma vez foram iluminados, ó Pai, para compreender os mistérios, para sabermos distinguir, ó Pai, as obras da carne e os frutos do Espírito, Jesus. Obrigado por esse ministério, obrigado pelo compromisso, ó Pai, que a missão apostólica da graça de Deus tem com a Sua Palavra. Deus, obrigado porque somos um ministério verdadeiro, um ministério que tem comprometimento, ó Pai, em levar a paz, Jesus, em levar esclarecimento, em levar verdades, ó Pai, atributos necessários para que nós tenhamos uma vida bem-aventurada, uma vida bem-sucedida, uma vida com entendimento, ó Pai, das coisas que vêm de Ti e das coisas que não vêm, ó Pai, e possamos descartar aquelas que não são boas, aquelas que trazem tropeço, Jesus, para as nossas vidas. Eu te louvo, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela sua família. Te louvo, ó Pai, pela vida da nossa bispa Solange Brant, ó Deus, pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, ministros. Obrigado, ó Pai, porque somos um corpo bem ajustado, ó Pai, que serve a Ti, do qual Tu és o cabeça, Tu és a cabeça, Jesus, e nós seguimos, ó Pai, nessa peregrinação, enquanto estamos nesse mundo, nesse século, nessa vida, ó Deus, recebendo ensinamentos, ó Pai, que vem diretamente da Tua graça, do trono da Tua graça, para que nós saibamos, ó Deus, nos livrar dos tropeços dessa vida, Pai. Obrigado, Jesus, por esta noite, obrigado por essa palavra, e obrigado, Jesus, pelos nossos olhos iluminados. Por isso nós declaramos que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que estão no Espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto diferente hoje. As mães vão receber uma homenagem das crianças. Amém? Então eu vou pedir que você sente mais um minutinho, senão você não vai enxergar. Isso. Amém. Ok. Glória a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Vão bem no alto, eles vão subir? Maiores, tá bom. Muito bem. De lá e de cá. Ok, então eu vou assistir dali de baixo, eu quero ver também. Quem tem um filho que está na sala de aula, levanta a mão. Então, glória a Deus. Tem algo preparado para você aí. Não vai chorar, hein? É para sorrir. É para se alegrar nesta hora, apesar da emoção.
Foi você que me ensinou a falar, e a palavra de Deus me ensinou a louvar. Nos passos de Jesus me ensinou a andar. E seu exemplo me ensinou. Sem você eu não seria quem sou. Cresci à sombra de seu amor. Se hoje a dor e frondosa sou, É por causa da semente que me gerou. foi você quem me ensinou a falar. E agora eu não me canso de louvar. Essa canção eu fiz pra te dizer Eu te amo de eterno, te quero, meu amor. sem você eu não seria quem sou. Cresci à sombra de seu amor. Se hoje a dor e frondosa sou, Por causa da semente que me gerou. foi você quem me ensinou a falar. E agora eu não me canso de louvar. essa canção eu fiz pra te dizer. Eu te amo de eterno, te quero, meu amor. I love you.
macarrão, macarronada. O limão azedo vira limonada. Um bolo bem gostoso você faz com quase nada. As sobras do almoço viram um belo jantar. Nesse jeito simples de improvisar, a graça de Deus logo se vê. Mamãe, como eu amo você. Um pouco de feijão vira feijoada. Macarrão, macarronada. Um limão azedo vira limonada. Um bolo bem gostoso você faz com quase nada. A sobra do almoço vira um belo jantar. Desse jeito simples de improvisar, a graça de Deus logo se vê. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Como eu amo você. Pouco de feijão vira feijoada. Macarrão, macarronada. Um limão azedo vira limonada. Um bolo bem gostoso você faz com quase nada. As sobras do almoço vira um belo jantar. Desse jeito simples de improvisar, a graça de Deus logo se vê. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Nesse jeito seu de colorir a vida, tens o dom de Deus pra multiplicar, fertilizar, fortalecer. Mamãe, como eu amo você. Como eu amo você. Aleluia. Quantos gostaram, digam amém. Aleluia. Como é bom nós vermos, amém, as crianças já na mais baixa idade já adorando ao Senhor, amém. O bispo já encerrou o culto. Queria pedir para as mães dos pequenininhos que possam vir pegar eles aqui na frente. A mãe dos grandões também, se quiserem, pode vir aqui à frente. Os bispos vão estar ali na porta. Você que é mãe, passe ali para pegar a sua lembrancinha, para dar um abraço aos nossos bispos. Os outros demais, se quiserem já ir à livraria, ao nosso espaço gourmet. Boa noite a todos. Enquanto isso, nós vamos, em nome de Jesus, cantar mais um louvor, amém? Aleluia. Uma semana de vitórias. Tchau, internautas. Até amanhã.